dia, gente. Uma excelente sexta-feira a todos vocês. Que Oxalá nos abençoe em mais uma sexta aí de reflexão. É um prazer imenso estar aqui novamente com vocês. Para mim, isso é muito importante, essa meia horinha. Rápido, essa pílula de meia hora, mas para mim também é muito importante essa interação, esse momento que a gente consegue estar junto, falar de algum tema, comentar alguma coisa, refletir sobre algum assunto. É muito importante, tanto para mim como acredito que para você também faça a diferença. Sempre um assunto mais peculiar, um assunto mais que busca e que conduz muitas vezes você a uma vida interior, a uma reflexão sobre o dia, e que isso possa de alguma forma você trazer para a tua realidade, você trazer para a sua vida. O objetivo disso, o objetivo desse encontro, dessas sextas-feiras, é justamente esse, que essas palavras, essa reflexão, esse pensamento, ele te traga muitas vezes uma mudança, um pensamento diferente, um ponto de vista diverso, e que durante o dia, durante aquele final de semana, você pense sobre aquilo e o principal, consiga trazer para a tua vida. Porque não adianta a gente ter aquela informação, mas não ter a formação, não mudar, não causar alguma modificação, em tempo real, no presente, na nossa realidade. Então o objetivo é esse, que essas perguntas, essas respostas, essa conversa, ou seja, que essas frases, que essa reflexão, ela cause realmente alguma transformação na sua vida no momento atual, que te ajude, que te auxilie no processo, nessa busca, nessa jornada espiritual em que você está, que seja aí um alento nessa situação, ou nesse momento em que você está passando, às vezes até por alguma coisa boa, mas que ajuda e que dá um outro ponto de vista a você. Bom, antes de iniciarmos nosso bate-papo, vamos à nossa agenda. O nosso próximo trabalho será no dia 28, que será a Toque de Catiço. Então amanhã, sábado, não teremos trabalho, somente no próximo sábado, dia 28, que será a Toque de Catiço às 18h30, tá? Então é o nosso próximo trabalho. Bom, como já deu para perceber, o tema de hoje é quando tudo dá errado. Já escrevi aí para que você já tenha essa informação antes mesmo da gente começar. Então, o papo é esse. E aí, quando tudo dá errado? Quando você está fazendo uma coisa que você já percebeu, parece que quando uma coisa dá errado, parece que você entra num ciclo. Tudo começa a dar errado. Essa semana mesmo conheci uma pessoa, até atendi uma pessoa em que passou por vários problemas. Foi mandado embora do emprego, aí perdeu a namorada, aí bateu o carro. Ou seja, parece que, quando você está fazendo alguma coisa ruim ou alguma coisa entra nesse ciclo vicioso, parece que é sempre constantemente a mesma coisa, e parece que você não consegue sair daquilo. Parece que um problema leva ao outro, a ponto de você olhar e falar, meu Deus, parece que é um trabalho, parece que é uma bronca, o que tem contra mim que eu não consigo sair disso? Porque quando algo dá errado, parece que tudo começa a dar errado e vira aquela bola de neve que você já não sabe mais nem para onde olhar, você não sabe mais nem para como sair disso. Aí vem aquelas famosas frases, né? Tipo, eu não consigo ver luz no fim desse túnel. Quando uma coisa começa a dar certo, parece que vem tudo errado. Aquele velho ditado que o pessoal fala, né? Quando o diabo não vem, ele manda o secretário. Que é mesmo quando não é uma coisa, uma grande cagada, uma grande merda, é uma merdinha pequenininha e ainda assim causa alguma coisa. Então, o papo hoje está em cima disso. Acho que é legal, muitas pessoas estão passando por esse tipo de problema, tá viciado nessa energia densa, nessa energia ruim, e aí começa aquele problema, aí começa problema em casa, aí começa problema no trabalho, parece que uma coisa contamina a outra. Não sei se você já teve essa sensação e essa percepção. Parece que o problema de um acaba contaminando o outro. Então, se fisicamente você não está bem, ou na saúde, alguma coisa, aquilo vai afetar a parte profissional. Aí se não vai afetar a parte profissional, começa a afetar a parte espiritual, aí afeta o carro, aí afeta a relação com a esposa. Parece que é uma coisa que ela vai contaminando, ela vai buscando outras áreas que esteja bem, justamente para poder ficar na mesma sintonia, na mesma vibração densa, negativa, ou seja, busca a mesma frequência. Claro, se você está numa frequência negativa, tudo à sua volta, onde você começa a colocar o seu foco, a sua energia, aquela energia começa a contaminar e transformar na mesma energia. Então, quer dizer, o papo hoje é por aí. Mas a primeira coisa que eu quero que você entenda é o seguinte, a mente é uma das maiores responsáveis por toda essa criação, porque tudo é frequência. Então, a primeira coisa que você precisa é olhar para sua mente e olhar e começar a reconhecer as coisas boas. Porra, Dani, mas é difícil. A coisa tá tudo ruim, tudo degringolando, as coisas virando de ponta cabeça, eu perdendo o pouco que eu tenho.
E ainda você quer que eu olhe e tenha pensamento positivo? De uma certa forma, sim. Por quê? Tem um velho ditado que diz, todo dia que você acorda acima do chão, é um bom dia para se viver. Então, primeira coisa, você tem a sua vida na sua mão, que é a condição e a oportunidade de você reescrever, reconstruir tudo novamente. Então, ruim seria que se você não tivesse a possibilidade, você não tivesse mais a sua vida e conseguisse reestruturar, conseguisse arrumar e dar a volta por cima dentro daquelas situações. Quantas vezes eu já falei para você que muitas vezes um problema é justamente uma oportunidade velada em que muitas vezes é para tirar você daquela situação, é para mexer com você, é para realmente causar uma mudança e dentro dessa mudança obrigar você a sair de uma zona de conforto, obrigar você a ser diferente, mudar um comportamento, mudar uma rotina. Então aquele dia que você já acordou acima do chão, a 7 palmos, já é um bom dia. Porque em um dia você tem a possibilidade de mudar e transformar toda uma vida. Às vezes um único momento, às vezes um único segundo, onde você tem uma lucidez, onde você tem uma consciência clara, enxerga as coisas com clareza, já dá a possibilidade de você conseguir reconstruir toda uma encarnação e fazer sentido toda uma vida, que vem de 30, 40, 50 anos sem sentido, e naquele momento faz a diferença. Então, reescrever o seu destino só existe por quem está vivo, quem justamente está encarnado e tem essa possibilidade. Então você olhar para a sua vida, agradecer a vida que você tem, reconhecer a possibilidade que você tem e saber que você está com essa chance, com essa possibilidade novamente de reconstruir, de começar, de deixar alguma coisa de lado e não entrar nessa mesma frequência, isso já é um avanço, já é um crescimento enorme para você. Segunda coisa que eu acho importante dizer e falar para você, que é muito fundamental. Antes de eu falar o que você deve fazer, eu acho muito importante falar a segunda coisa, né? O que você não deve fazer. Porque assim, quando essa pessoa ela entra nesse ciclo, ela entra nesse tipo de energia, de frequência, de padrão, a vida dela vira uma bagunça. Então tudo dela acaba ficando bagunçado. Então você vai na casa dela, é tudo uma zona, é fast food, iFood em todos os lugares. Gente, acho que eu vou tirar aqui, porque tá ficando muito ruim pra ouvir, né? Deixa eu tirar aqui, aproveitar que tá calor. Fica melhor, esse microfone fica caindo. Então você chega na casa dela, você vê que essa pessoa, ela tá cheia de problemas ali. É na casa de bagunça, ela tá por barba por fazer, cabelo pra arrumar, aquela mulher não pinta o cabelo, que já tá aquelas raízes brancas aparecendo, que tá coisa horrível. iFood em todo lugar, ela não sai do sofá que fica vendo Netflix, jogando videogame o dia inteiro, não acorda mais no horário devido, ou seja, bagunçou sua rotina de sono, ela perdeu totalmente aquela vida em que ela tinha, em que realmente representa toda essa realidade que ela consegue ter um certo controle sobre ela. Então tudo começa a bagunçar. Ela não toma banho direito, ela tá suja com roupa suja, não vai para academia, ou seja, não faz uma caminhada, evita fazer uma comida saudável. Por que isso acontece? Porque a pessoa, quando ela está neste processo que tudo dá errado, emocionalmente ela busca prazeres imediatos. Então, comer aquela pizza, ficar no sofá vendo Netflix o dia inteiro, acordar a hora que ela quiser, é uma forma velada de trazer aquele prazer imediato. Então é como se ela buscasse muitas vezes um comportamento onde esse prazer imediato, ele traz, claro, um conforto imediato, mas é como uma resposta às suas emoções na tristeza e na angústia que você vive, na apatia em que você está. Então isso é tão ruim, por quê? Porque você acaba criando e vivendo em cima dessas compensações imediatas que você precisa. Porque tudo está tão ruim, então eu preciso ter uma coisa boa. E isso é visto como bom. Por quê? Porque quando você não está trabalhando e você tem o seu momento de folga, de lazer, de férias, o que você faz é isso. Você vai comer um iFood, você vai pedir uma besteira, você não vai comer saudável. Então você começa a cair num processo, muitas vezes, de anulação e desses prazeres imediatos, dessa compensação de conforto que você precisa, que quando você vê, você já não consegue mais sair sozinho. O problema disso não é só o fazer isso. O problema é que quando você entra nessa vibe, você não consegue mais sair sozinho, você precisa de ajuda.
Então você precisa de uma terapia, você precisa ir num centro, você precisa de um amigo, você precisa de alguém que justamente olhe para você e fale, ó, esse tipo de vida, essa rotina que você está levando é totalmente incoerente à tua rotina e quem você é enquanto vida. Porque enquanto você está trabalhando, enquanto você está na sua melhor fase, no seu melhor momento, tudo está equilibrado, você tem o controle sobre tudo. Você acorda e dorme bem, você se alimenta saudável, você vai para academia, você tem uma vida totalmente estruturada. Às vezes acontece isso com pessoas dentro do próprio trabalho. Às vezes está angustiado dentro do trabalho, ou está infeliz com aquilo, e aí acaba entrando naquele burnout que acaba trabalhando, e entra nesse mesmo processo, mesmo trabalhando. Por quê? Porque tá vendo a vida financeira caindo, porque tá vendo a vida amorosa com problema, porque tá vendo você deixar de lado a sua fé, a sua espiritualidade, e você começa a entrar nesse processo que é justamente um processo de compensação imediata. Então você busca, assim, de forma desesperada isso, porque ao você olhar para a tua vida, a única coisa que você vê é desespero, é angústia, é falta de esperança, é tristeza, é apatia diante das coisas. Então isso traz a você uma sensação tão ruim do quanto a tua vida ela está sendo negligenciada diante de tudo aquilo e você não consegue causar uma mudança, fazer uma transformação e criar algo novo, que quando você olha para tudo aquilo, você precisa dessa recompensação. Você precisa dessa conquista. E essa conquista ela vai fazendo com que você vai se perdendo dentro disso. E aí quando você olha, você saiu justamente do controle da tua vida, do teu presente, dos teus prazeres. Porque de fato isso não te dá um prazer. Isso é um prazer imediato. Porque se desse um prazer, te desse um preenchimento interno... te desse um preenchimento interno a ponto de trazer para você um conforto de alma, não seria imediato. E daqui a 1 hora, 2 horas, você estaria buscando pela mesma coisa. Você estaria buscando e repetindo a mesma coisa, porque é um prazer completamente imediato, pontual e subjetivo para aquele momento. Então isso é importante. O se cuidar, o mudar as coisas, o não sair da rotina. Não é porque você está num processo ruim, tudo dando errado, que para isso você precisa largar e deixar as coisas caírem e sair deste ritmo que é o que mantém muitas vezes você de cabeça erguida, que é o que mantém o foco para onde você está olhando. Terceiro ponto que é fundamental. Tem uma frase estoica que diz, quando você está no fundo do poço, a primeira coisa que você tem que fazer é parar de cavar. Isso é óbvio, porque você continua cavando. O fazer isso e se entregar é você continuar cavando. E eu posso te falar com 100% de certeza. Não existe o fundo do poço. Quando você está lá embaixo, sempre dá para ir um pouco mais para baixo. O fim, lá embaixo, é infinito. Então aquela história de que eu cheguei no fundo do poço, mentira. Se você olhar para baixo, você vai ver que dá para cavar muito mais e dá para ir muito mais fundo do que você imagina. Então essa história de que cheguei no fundo do poço é quando você olha para si, ganha uma autoestima, ganha um processo de segurança, um processo espiritual onde você olha para si e fala, não, eu não mereço passar por isso. Você sai desse papel de vítima, desse papel de eu não consigo, não dá e não sei o quê, e aí você olha para cima e fala, não, eu quero mudar. Então você abre mão do orgulho, você abre mão da vaidade, você abre mão do egoísmo, você abre mão de uma série de debilidades que está te mantendo lá. Cada um é um. Um é aquela vaidade que tem que, nossa, como que eu vou aparecer assim, sem carro, sem isso, sem aquilo? Como que, o que o povo vai falar? O outro é aquela arrogância, o outro é o egoísmo. Então cada um tem a sua falha, que é a sua necessidade de aperfeiçoamento, através daquela emoção, através daquele sentimento que vai brotar e trazer o ganho, a compensação real e profunda. Mas diante dessa realidade, você tem que enfrentar. E quando você enfrenta e fala, não, chega, não dá mais. Cheguei no fundo do poço, tô perdendo minha família, tô perdendo meu trabalho, tô perdendo a mim mesmo, tô perdendo a minha vida, você fala, chega. Quando você vê algo onde vale a pena lutar, aí você começa a abrir mão de tudo aquilo em que realmente você tem segurado, em que você tem preso. Então, é reconfortante entender que quando você percebe que embaixo desse poço em que você está dá para ir muito mais fundo, é fundamental parar de cavar. Porque senão você vai continuar caindo e chegando a um lugar, a um estado, a um patamar de frequência, de mente, de emoção, onde você não sabe mais nem para onde cavar. Você não consegue nem mais olhar onde que é em cima, onde que é embaixo. Você não sabe mais, porque você começa a perder, fica tão desnorteado diante
de um lugar em que você está, da escuridão, que você não sabe nem mais onde é a luz, você não sabe nem mais para onde parar de cavar ou subir. Então não deixe chegar muitas vezes nisso, porque todo esse processo em que você... Todo esse processo que você faz, principalmente quando você começa a se descuidar do básico, do que representa apenas uma única vida e o que ela pode nutrir, que seria justamente o corpo, o templo do seu orixá, onde você traz o seu orixá para pisar na terra a partir dele, e você começa a trazer um descuido ao corpo, à vida, a relação com as pessoas, a sua casa, que é o seu templo, sabe? O lugar que você mais está em contato com Deus, com o orixá, é na sua casa. Não é dentro de um barracão, não é dentro de uma parede de tijolo. É na tua casa, que é o teu lar, que é o teu porto seguro, que é o lugar onde você consegue estar em comunhão consigo. É o lugar onde você passa o maior tempo da sua vida. E quando você deixa a tua casa perder esse significado, você perde essa conexão também com o sagrado. Você perde essa ligação com tudo aquilo que não só é importante e que é divino e que é espiritual, mas você perde o contato consigo mesmo. E isso afeta uma série de coisas. Então fica muito claro isso na sua mente. Eu quero que essa frase principalmente estoica, de Marco Aurélio ainda, que ele fala, é muito isso. Gente, quando você está no fundo do poço, você tem que parar de cavar. Porque dá para ir muito mais lá embaixo. Você consegue descer muito mais do que você imagina. Você não tem noção do quanto você tem ainda força para descer muito mais nas entranhas das suas maldades, na entranha dos seus desesperos, dos seus medos, das suas angústias, do que você imagina. Assim como você pode subir e ir muito mais além de onde você acha que chega. Tem uma frase antiga que diz, né? O céu é infinito quando se tem pegadas na lua. Ou seja, você consegue ir mais além do que você também pode imaginar. O ser humano, ele tem essa possibilidade, ele tem essa condição de poder ir, de poder conquistar, de poder fazer. Ele tem sempre essa possibilidade, mas só tem essa possibilidade quem está vivo. Para isso você precisa olhar para a sua vida. Você pode estar lá na UTI, com a mangueirinha lá na boca, esperando, e ainda assim a chance, porque você tem vida. Você pode estar todo ferrado, com o corpo todo destruído, cheio de dor, cheio de problema, com um diagnóstico médico de poucos meses de vida. Você pode mudar a sua vida. Eu já vi isso acontecer. Eu já vi pessoas que estavam com um diagnóstico de 6 meses, 7 meses de vida. E estão aí há mais de 7 anos, provando que o médico e a medicina estavam errados. Porque ele tem o poder sobre a própria realidade dele. Ele tem a condição disso. Por quê? Porque ele é o responsável e co-criador pela própria vida. Mas aí está onde ele coloca o poder. Agora, se tudo começa a dar errado e você começa a olhar apenas para o meio copo vazio e foca no que está ruim, sua vida vai cair. Se você foca nas coisas boas, porque não é possível que você não tenha absolutamente nada de bom na sua vida que você possa olhar e focar e falar, esse vai ser justamente a minha alavanca que vai me levantar. É impossível você não ter. Só o fato de estar vivo já é uma coisa. Às vezes ter saúde, às vezes ter um filho, uma família, às vezes ter um teto, ter uma cama para poder dormir, enquanto tem pessoas que não têm, moram aí ao relento. Então, impossível que você não tenha absolutamente nada que você possa justamente olhar aquilo, colocar uma alavanca e falar, a partir daí, esse vai ser o que eu vou me apegar, é para isso que eu vou olhar e nisso eu vou subir, porque você está olhando para aquilo que vale a pena. Outra coisa que é importante, não dependa da sua vontade. Vou repetir para ver se você entende. Não dependa da sua vontade. Você fica esperando ter vontade para fazer a coisa. Você fica esperando ter a vontade para ir no centro. Você fica esperando ter a vontade para rezar. Você fica esperando ter a vontade para comer saudável. Você fica esperando ter a vontade para ir na academia. Você fica esperando. E tira essa ideia de que você precisa ter a vontade. Não precisa. Porque se você fica nessa esperança de ter a vontade, dentro dessa frequência, desse padrão vibratório e mental em que você está, você nunca vai ter. Você sempre vai ficar à mercê de algo que não vai chegar até você, que não vai acontecer. E isso vai trazer milhares e infinitos problemas justamente de mudança, de dar a volta por cima. E aí você se vê presa numa situação, você se vê amarrado a uma situação onde aquela vontade, que é aquela potência, aquele estímulo que traz, aquela motivação, não aparece. Então elimine essa ideia de que eu preciso ter a vontade, eu preciso ter a motivação, eu preciso estar inspirado. Não.
Você precisa dar o primeiro passo e fazer o que é certo. Tira o que é conveniente do lado. Elimine da tua vida qualquer situação em que não vai trazer a você nada de útil, nada de bom, que não vai provocar em você um pensamento melhor, que não vai provocar um sentimento profundo, confortante, de equilíbrio, de estrutura, de base. Elimine esse tipo de coisa. Então não dependa da vontade, isso é principal. Porque as pessoas elas ficam esperando ter aquela vontade para fazer alguma coisa e ter a mudança. Elimine. Não tenho, eu não preciso de vontade para fazer. Eu faço as coisas... Você precisa ter vontade de sono para dormir? Não, mas você sabe que toda noite você tem que dormir. Quantas vezes as pessoas são acostumadas a beber água, bebem água constantemente, às vezes bebem até sem sede e não tem a vontade de beber, mas bebe porque tem essa necessidade e sabe que é bom porque já teve pedra no rim, porque bebe pouca água e não sente sede, mas se força essa situação sem vontade. Então, são coisas tão corriqueiras que você faz no dia a dia, sem vontade. Por que você não pode ampliar isso e colocar essa mesma atitude e comportamento que você consegue ter para pequenas coisas para outras? Por que não? É tão fácil você trazer essa mudança, mas o problema é isso, você fica na dependência. Então, quando você estipula a não ter essa dependência, é uma forma já de primeiro passo de você retomar a tua vida. De você tomar as rédeas da sua vida e falar, não, agora eu vou. Agora eu sei como alcançar. Agora eu começo. Porque é uma coisa que você faz, 2, 3. Quando você vê, automaticamente você volta nesse ciclo. Você entra nesse ritmo harmonioso e como se fosse uma forma dentro de um ritmo mesmo, em que traz a você essa estrutura e você consegue realmente retomar as rédeas da sua vida. Outra coisa que eu acho que é fundamental. Pare de esperar o iluminado. Pare de esperar o Salvador, o que vai cair do céu, o que vai chegar. Não existe isso. A sua vida depende de você. Não espere pelo Salvador, que naquele momento vai chegar e vai tirar você daquela situação e vai te colocar em outra. Não espere que a sua esposa vai olhar para você e vai falar, vou tirar ele. Não. Primeiro, porque não é obrigação dela. Segundo, porque ela não tem a mínima profundidade de entender dentro de você o que se passa. Terceiro, ela sabe sair dos problemas dela, não dos seus. Porque a experiência de vida dela, a forma que ela viveu, o conhecimento dela e a forma de sair do problema é pessoal, é subjetivo demais. Então isso cabe a ela, não ao outro. Então ela não tem como olhar o outro a ponto. Ela pode dar, claro, ajuda, ela pode dar pequenas dicas, estender a mão em algum momento, ser solidária através dessa solidariedade, não sendo caridosa, mas como eu já falei na própria semana passada, mas sendo solidária em estender a mão e falar, vamos junto. Só que cada um tem a tua individualidade, cada um tem a tua missão, cada um tem o teu projeto de vida, tem o seu crescimento, a sua jornada espiritual. Então pare de esperar o Salvador, pare de imaginar que vai chegar um Exu, vai chegar uma pombagira, vai chegar um caboclo, vai chegar uma pessoa, vai chegar alguém e vai fazer assim, saia. As pessoas, elas te ajudam de outras formas. Elas te ajudando, ó, eu vou pagar essa conta às vezes para você, ou tá aqui uma coisa, alguém chega com uma cesta básica, alguém chega com um carro para te ajudar que você tá sem, alguém chega com... As pessoas, elas te ajudam através de meios que você possa, a partir daquilo, reconhecer que mesmo na pior, você está recebendo ajuda e você não está sendo desamparado. As pessoas estão olhando, mas ela não é o salvador da sua vida. Ela não vai te entrar, colocar a mão dentro do teu coração, tirar o problema de você. Ela vai dar ferramentas para que você possa, primeiro, reconhecer o quanto você é abençoado e o quanto você não está sozinho e tem pessoas que se interessam, que se preocupam e querem o seu bem. E segundo, ela vai dar ferramentas para que a partir dessa ferramenta você se apegue nisso e consiga ir além. E consiga mudar aquele padrão, aquela mente que você está extremamente focado no mal, na perda, no pior, na desgraça, na tristeza, na angústia, e faça com que você dê a volta por cima. Então, o Salvador não vai chegar. Não vai, porque talvez mesmo que ele chegasse, eu ainda acredito que o orixá ele não permitiria.
Porque se isso é algo pedagógico, a vida não está batendo porque ela quer te agredir ou ela quer te ferir. Ela está trazendo um obstáculo justamente para que você possa crescer. É igual na escola uma prova, o professor não dá a prova para o aluno porque justamente ele quer só testar o aluno ou ele quer deixar o aluno ruim ou ele quer prejudicar e dar uma nota vermelha. Não. Mas ele sabe que aquela prova é justamente um processo de avaliação onde o aluno consegue ver o quanto ele é seguro, o quanto ele controla a sua ansiedade, o quanto ele consegue manifestar o conhecimento aprendido, o quanto ele consegue expor tudo aquilo que ele teve como aprendizado durante aquele mês e ele possa ter uma avaliação. Por isso que não existe uma forma de avaliação. É prova, é trabalho, é chamada oral, é N coisas. Por quê? Porque muitas vezes naquele momento ele não tem facilidade para aquilo, mas ele tem facilidade para aquilo outro. Então ele consegue fazer um apanhado e dar uma pequena avaliação. E é o que está acontecendo com você. Às vezes naquele momento aquilo não ajuda, aquele outro ajuda, aquilo faz. E você vai juntando isso para que você vai. Então pare de esperar o Salvador. De que vale? Presta atenção nisso. Do que vale a vida trazer um aprendizado? Trazer a você um aperfeiçoamento se você não consegue, ao menos, naquele momento importante de vida, que é importante para você se reavaliar, se reconstruir, do que vale crescer espiritualmente se o mérito é do outro? Você passou por tudo isso, você vem sofrendo há tanto tempo para no momento preciso e apropriado o mérito ser do outro, porque o outro te ajudou? Não. Para quem já passou o que você passou, já está onde você está e viveu o que você viveu, agora é só mudança, que o mérito seja seu e não seja do outro. Isso é principal. E outra coisa, gente, eu queria falar muito mais sobre isso, mas o tempo já está morrendo aqui. Então, outra coisa, cuidado com as expectativas. O erro também dá através das expectativas em que você coloca. Então, presta atenção em uma coisa. Todas as nossas angústias, muitas vezes, as tristezas, elas são derivadas principalmente das quebras de expectativas irreais, ilusórias, imaginárias que nós alimentamos dentro de nós. Então fique atento a quais expectativas você está colocando, onde você está depositando essa expectativa que está trazendo a frustração. Então comece a avaliar justamente aonde você está. Porque todas essas angústias, esse sofrimento, essa tristeza que você tem, elas são derivadas dessas quebras de expectativas irreais, ilusórias, imaginárias, justamente que nós alimentamos dentro de nós. Que nós alimentamos dentro da nossa constituição, da nossa mente, do nosso coração, da nossa alma. Então fique atento a isso, gente. Não deixe isso acontecer. Certo, gente? Bom, esse é um assunto que eu queria falar 1 hora com vocês, que é muito bom, é um assunto muito importante. Eu vejo as pessoas nisso, mas infelizmente é meia hora, é rápido. Gente, os livros estão pela editora Hercules.com.br. Entra lá, tá? Eu tenho alguns aqui físicos comigo, então quem gostaria também de comprar alguns físicos, que teve uma dificuldade no site, no próximo trabalho, no dia 28, eu consigo, quem quer comprar, pode comprar aqui pessoalmente comigo mesmo, tá? Bom, hoje eu separei para vocês a página 45, tá? Vamos lá, bem rapidinho, hoje é bem rápido. A reflexão sobre a importância da mudança, da diversificação e da disposição para experimentar coisas novas na vida é muito pertinente. A rotina constante e o medo de sair da zona de conforto podem limitar nossas experiências e crescimento pessoal. A vida oferece uma ampla gama de experiências e sabores, e a disposição para explorar o desconhecido pode enriquecer nossas vidas de maneira inimagináveis. A ideia de que somos responsáveis por direcionar nossa atenção e escolher o que queremos aprender é um lembrete poderoso. Cada um de nós tem o poder de escolher como queremos viver e quais experiências queremos buscar. A diversidade de experiência enriquece nossa jornada e nos ajuda a crescer como seres humanos. Elas nos lembram da importância da evolução constante e da abertura para o novo. A maior descoberta do ser humano é justamente poder alterar a sua vida mudando apenas a atitude mental. Bom, gente, então está dentro disso que eu te falei. Esse é um dos temas desse livro. Tanto o Além do Olhar quanto Um Novo Olhar estão pela editora Hercules.com.br. Entra lá, você consegue comprar tanto o e-book quanto o livro físico. Mas eu tenho algumas cópias aqui comigo, então a editora mandou. Então quem quer ainda alguns livros desse, essa semana tem pouquíssimas mesmos. Então no próximo trabalho, quem vem, né, quem virá no próximo trabalho, pode comprar diretamente comigo, tá bom? Gente, uma excelente sexta-feira a todos vocês, um bom final de semana. Nosso próximo trabalho será no dia 28, sábado.
tá? Toque de catiço, às 18h30. Tá bom, gente? Bom, então, ó, se tá errando e as coisas continuam errando e não consegue sair do que tudo tá dando errado, já sabem. Primeira coisa, se tá cavando, se tá no fundo do poço, para de cavar. Fica essa frase, mantenha ela na sua mente, trabalhe com ela para ver, para toda vez que você perceber que a atitude que você está tendo é de continuar cavando, separar aquilo que você está fazendo e falar, epa, tô cavando, então deixa eu parar. Então, fica isso para você aí nesse final de semana. Gente, um beijão, que Oxalá nos abençoe. Tchau, tchau.